Fabiano, Sinhá Vitória, o filho mais novo, o filho mais velho e a cachorra-baleia, 5 figuras secas, se arrastavam pela seca caatinga. Um dia antes a família era maior, pois havia um papagaio. Esse acabou sendo usado como um alimento para sustentar a família, que passava fome. A baleia restaram apenas os ossos e a cabeça de seu antigo amigo. A família parou na sombra de um juazeiro para descansar, e quando Fabiano decide explorar os arredores, acaba encontrando uma propriedade abandonada, onde provavelmente seus antigos moradores fugiram devido à seca. Nesse meio tempo, Baleia sentiu o cheiro de preás e saiu à caça. Trouxe o animal nos dentes, para a alegria da família, que assou o roedor. A baleia sobrou novamente os ossos, talvez o couro. Ao anoitecer, Fabiano percebe as estrelas sumirem em meio às nuvens. A chuva viria, a vida brotaria do chão, e Fabiano seria o dono daquele lugar. Dias se passaram, e a família cuidava da terra. Fabiano, que apostara-se da casa porque não tinha onde cair morto, ali estava, forte, criando seu sustento. No entanto, junto com a chuva que trouxe o verde, veio também o dono daquelas terras, um fazendeiro, que chegou a tentar expulsar a família. Fabiano ofereceu-se para trabalhar como vaqueiro, e o patrão aceitou, assim o permitindo ficar por ali. Após as negociações, Fabiano e Baleia foram procurar um bezerro perdido, quando um de seus filhos chegou e perguntou algo. Fabiano se incomodava com perguntas, não tinha o direito de saber e nem o dever de responder, por isso o repreendeu e mandou sair dali. Teve vontade de falar com Sinhá Vitória a respeito da educação das crianças, pois os garotos o atormentavam demais. Também se lembrou de seu Tomás, um homem que lia muito, falava difícil, mas que não resistiu à seca e morreu. Seu Tomás era educado, não mandava, pedia, diferente dos homens normais e de seu patrão atual que berravam por tudo só para mostrar autoridade. Fabiano também olhava a caatinga e previa que a seca voltaria e que o verde sumiria. Ele precisava resistir, ser duro, para que quando morresse, seus filhos o tomassem como exemplo, para não morrerem fracos como seu Tomás. Fabiano certo dia foi à feira da cidade comprar mantimentos. Ele era muito desconfiado de que todos lhe passavam a perna, mas não tinha vocabulário para questionar nada. Assim, rodou a feira procurando pechinchar no preço do querosene e do tecido que Sinhá Vitória pediu que comprasse. Certa hora, parou para beber uma pinga num bar e foi chamado por um soldado amarelo para jogar cartas. Embora soubesse que apostar o dinheiro do querosene no tecido de jogo deixaria assim a Vitória furiosa, não conseguiu negar a jogatina proposta pelo soldado. Perdeu todo o dinheiro. Fabiano saiu exaltado do bar, pensando no que diria em casa, mas não sabia mentir. Andando bravo pela rua, topou novamente com o soldado amarelo, que o importunou até que Fabiano xingou, dando motivo para o soldado chamar outros guardas que o prenderam. Na prisão, Fabiano estava machucado, olhando seus ferimentos enquanto sentado. Ele pensava na maneira que tudo aquilo ocorreu, e por que ele estava na prisão. Pensava também na Sinhá Vitória, que deveria estar guardando ele. Fabiano concluiu que lhe prenderam porque não sabia falar direito, e isso era injusto, pois se soubesse argumentar, explicaria tudo e estaria livre. No fim, achou que estava lá por causa de sua família, que se não fosse por Sinhá Vitória, Baleia e os meninos, teria contra-atacado o soldado amarelo, podendo assim fazer asneira. E questionava também se deveria continuar a carregar sua família, se aquilo tinha utilidade, já que seus filhos um dia, brutos como o pai, sofreram os mesmos maus tratos que ele sofreu. Sinhá Vitória acendia uma fogueira para preparar a comida. Vendo o fogo surgir, a cachorra-baleia se exaltou e pulou ao lado de sua dona, que de repente deu um pontapé na coitada. Sinhá Vitória não estava bem. Ela estava incomodada com a cama de varas que dormia. Ela queria muito uma cama de couro, como a que tinha seu Tomás. Mas para comprar uma dessas tenho que cortar custos, o que não era viável. Também chegou a pensar na seca que poderia voltar, e na situação que ela e sua família estavam antes de chegar na fazenda, cansados e meio mortos de fome. Por fim, voltou a pensar na cama de couro, que desejava muito. Após ver o pai amansar uma égua, o menino mais novo ficou admirado e sentiu o desejo de fazer algo semelhante, para que seu irmão e Baleia se surpreendessem. Então, entre seus pensamentos, teve a ideia de montar uma cabra, da mesma forma que Fabiano montava na égua. Então pôs o plano em prática. Após o seu irmão e Baleia encaminharem as cabras do chiqueiro para o bebedouro, o garoto se aproximou de uma delas que estava bebendo água, pulou em cima dela e conseguiu se segurar por um tempo. Mas os pulos do bicho o acabaram jogando no chão. Após se espatifar no chão, seu irmão ria descontroladamente e Baleia só observava. No chão, o menino pensava que precisava crescer para ser forte que nem o pai, para montar éguas e abater cabras. Um dia, o menino mais velho chegou a ouvir a palavra inferno, e então lhe surgiu uma dúvida. O que era inferno?
Tinha perguntado à mãe, que distraída disse apenas que era um lugar ruim demais. O menino tinha insistido por uma explicação melhor, mas apenas foi ignorado. Também perguntou ao pai, mas não obteve resposta. Voltando à mãe, ela lhe disse que havia lá espetos quentes e fogueiras. O garoto, inocente, perguntou se ela já havia visto, o que acabou zangando a mãe, que o deu um cascudo. Indignado, o garoto tinha saído e começado a chorar. Tinha atravessado o terreiro e se escondido debaixo de uma catingueira. A cachorra-baleia apareceu por lá para consolá-lo, pulando e agitando o rabo. Então o garoto a deixou deitar do seu lado. Pensava no porquê de um nome tão bonito como Inferno poderia significar algo ruim. Aliás, para ele, não existia lugar ruim, já que tudo na fazenda era bom. Mas acabou lembrando da viagem que fizeram antes de chegar naquele lugar, quando estava com fome e tinha desmaiado de calor, mal aguentando a viagem. Para ele, talvez aquilo fosse o inferno. Já era inverno, e naquela noite de chuva forte a família se reuniu em torno do fogo, que mal aquecia parte do corpo dos meninos, que não conseguiu dormir por causa do vento gelado que entrava pelas frestas das paredes da porta. Eles estavam deitados no colo de Sinha Vitória, que conversava com Fabiano. Baleia apenas observava o fogo. A conversa do casal não era lá muito afetiva, estava cheia de urros e palavras mal faladas. Não havia um assunto, apenas expressões soltas e histórias sem nexo. Fabiano estava de bom humor. Dias antes a enchente havia enchido o rio. Por mais que dentro de pouco tempo essa água acabasse, para ele ia tudo muito bem, pois não pensava no futuro. Começou então a contar histórias para seus filhos, que se encantavam com as conquistas do pai. Com o tempo se animou e começou a exagerar um pouco. Em certa passagem de sua narrativa, os filhos começaram a discutir como teria ocorrido realmente o caso, já que não entenderam a parte muito bem. Fabiano interrompeu e explicou novamente a história com outras palavras. O filho mais novo aplaudiu. Já o mais velho percebeu a mudança na narração e se desinteressou, pois isso tirou a veracidade dos fatos. Já era a data das festas natalinas. Então Fabiano, Sinha Vitória, os meninos e Baleia iam ao festival na cidade. Eles saíram de casa por volta das 3 da tarde. O pai e os meninos estavam vestidos de calças e paletós que tinham comprado. As roupas estavam meio apertadas, além de remendadas, pois Fabiano tinha dado pouco tecido para fazê-las. Sinha Vitória ia num vestido vermelho com ramagens e calçava saltos altos que a impediam de andar normalmente. Após 3 horas de caminhada chegaram à cidade. Os meninos se amedrontaram com a multidão. Tudo era estranho, não estavam acostumados com aquilo. Fabiano de certa forma sentia-se preso, com tantas pessoas esbarrando e se encostando nele. Tão preso quanto no dia da briga com o soldado amarelo, a qual não se esquecera. No local havia algumas barracas. Os meninos então foram nas de brincadeiras e Fabiano nas de apostas e bebidas. Sim, a Vitória não aprovava a bebedeira. Fabiano já estava bêbado, desafiando a todos para enfrentá-lo, mas como ninguém lhe dava atenção, se aquietou. Passado um tempo, os meninos, assim como Baleia, se encheram de tudo. Já a mãe sentia-se apertada em meio à multidão. Passou então a se lembrar da seca, de quando caminhavam sem destino sob o sol. Concluiu que a vida não era má, só que lhe faltava uma cama de couro. A cachorra-baleia estava muito doente. Os pelos caíram e manchas negras surgiam em sua pele, cheia de feridas e sangramentos. Tudo indicava que Baleia iria morrer em breve. Fabiano entendeu que seria melhor matá-la de vez, para evitar ainda mais sofrimento. Sinha Vitória concordou. Fabiano então preparou a sua espingarda. Seus filhos perceberam e ficaram desesperados, afinal, ela era parte da família. A mãe os levou para o quarto e tapou-lhe os ouvidos. Baleia percebeu a movimentação estranha de seu dono, com a arma apontada. Fabiano então puxou o gatilho. No entanto, o tiro acertou somente a parte traseira da cachorra, e saiu se arrastando. Fabiano então recuou. Baleia tentou chegar aos juazeiros, onde havia um lugar em que se sentia confortável, mas não conseguiu. Surgiu uma névoa branca, em seguida tudo escureceu. Sentiu o cheiro de preás e ouviu o barulho das cabras. Pensou então em morder Fabiano, mas logo desistiu. Ele era seu mestre acima de tudo. Baleia quis dormir, para acordar em um mundo cheio de preás gordos e enormes. Fabiano pensava nas suas contas. Não tinha terra própria e pegava constantes empréstimos do seu patrão. Isso obrigava a vender seus bezerros e cabritos para ele a um preço muito menor que o de mercado, o que o fazia viver endividado. Além disso, em seus negócios com o patrão sentia-se roubado. As contas realizadas por Sinha Vitória não batiam com a do patrão, e quando questionava, o dizia apenas que eram juros. Não podia insistir, pois corria o risco de ser expulso da fazenda. Apenas abaixava a cabeça e aceitava. Ele conhecia o seu lugar. Lembrou-se então de certa vez que tentou vender cortes de um porco na cidade para ganhar dinheiro, mas foi surpreendido por um fiscal do governo que queria lhe cobrar impostos. Não compreendia nada. Para ele, o governo apenas queria roubá-lo.
Tinha de então vender a carne em outra rua, mas foi apanhado pelo comprador e recebeu o imposto e a multa. Depois desse dia, nunca mais criou porcos. Em casa, não conseguia dormir. Queria pensar em um futuro, mas não havia. Continuaria morando na casa de outros, trabalhando enquanto permitissem, até precisar sair novamente pelo mundo para morrer de fome na caatinga seca. Tentava lembrar de fatos agradáveis, que poderiam tornar a vida menos má, mas não conseguia. Foi então ver o céu estrelado. Pensou na família e então na baleia. Era como se tivesse matado alguém da família. Fabiano estava na mata fazendo uma busca por uma égua que tinha fugido. A seca estava voltando e a vegetação estava morrendo novamente. No meio do caminho, Fabiano notou uma presença estranha por perto. Ao se virar, e punhando o facão, se deparou com um soldado amarelo. Estava ali, tremendo de medo no meio da caatinga, o cara que 1 ano atrás provocou e prendeu Fabiano. Fabiano então se lembrou de tudo o que ocorreu na cidade, sua prisão sem motivo e a humilhação que sofreu. Sentiu vontade de meter o facão no soldado amarelo e deixar o corpo por ali, que secaria e seria comido por urubus, onde ninguém encontraria. Mas, após um longo vai e vem desses pensamentos na mente de Fabiano, cedeu à sua velha lógica de que governo é governo, cumprimentou o soldado amarelo e ensinou o caminho. A árvore próxima ao bebedouro do gado se enchia de aves migratórias, que bebiam água e seguiam em direção ao sul. Isto era um mau sinal, a seca finalmente estava chegando. Sinhá Vitória tinha comentado com Fabiano que essas aves matariam o gado ao beber sua água, que já era pouca. Fabiano então tomou uma atitude e pegou sua espingarda, que tristemente o lembrava de baleia, e foi ao bebedouro dar alguns tiros nas aves. Conseguiu comida para cerca de 2 ou 3 dias. Se possuísse mais munição, teria comida para semanas. Então se retirou dali e foi em direção à sua casa. Na caminhada, enquanto olhava para o céu com cada vez menos nuvens, sua mente se encheu de pensamentos acerca da seca chegando, e lembrou-se da sua caminhada, da sua prisão e das contas com o patrão. Também pensou na sua família e na baleia, e sentiu um peso enorme por dentro. Quando chegou em casa já estava escurecendo. Precisava consultar Sinhá Vitória para combinar a viagem e fugir da seca. A vida na fazenda se tornou difícil. Tudo tinha secado e os animais morriam. Fabiano esperou até o último momento, enquanto pedia a Deus por um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou e viu que tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher. Matou e salgou um bezerro, então partiu com a família sem se despedir de seu patrão. Saíram de madrugada, dessa vez apenas os 4, e tomaram rumo para o sul. Sinhá Vitória lembrou-se então de Baleia, que não os acompanharia dessa vez, e começou a chorar. Fabiano achava que a viagem era sem jeito, nem acreditava nela. Já Sinhá Vitória se achava desamparada, necessitava de um apoio, alguém que a desse coragem. Começou uma conversa com o marido, enquanto as crianças iam na frente. Os dois de certa forma se ampararam, e ficaram mais otimistas. Pensavam no futuro, no lugar para onde iriam, e no que iriam fazer os filhos quando crescessem. Fabiano ouvia deslumbrado os sonhos da esposa, e Sinhá Vitória dava coragem ao marido. Pouco a pouco a vida nova se esboçava, ainda confusa. Se acomodariam num sítio pequeno, cultivariam um pedaço de terra, e depois iriam se mudar para a cidade, onde os meninos frequentariam escolas e seriam diferentes deles. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra. Ele e sua família andavam para o sul metidos naquele sonho. Chegariam a um local desconhecido e civilizado, e se esqueceriam dos bichos das pessoas morrendo. E o sertão continuaria a mandar pessoas fortes para as cidades, como Fabiano, Sinhá Vitória e os 2 meninos.